nossa carta. Porque, como vocês sabem, é muito importante e define também a elegância, o estilo e também alguma qualificação o restaurante que tem o quê? Que tem uma boa elaboração de uma carta de vinhos. A carta de vinhos tem que estar, obviamente, dividida por regiões. Como vocês sabem, existe 14 regiões vitivinícolas em Portugal, está bem? Portanto, são este tipo de fundamentos que a enologia nos dá para nós procedermos, de facto, a um melhor serviço, portanto, de vinhos. Como sabem, do lado esquerdo, fazer toda a apresentação de um rótulo e de um contrarótulo, e depois eu sigo para o lado direito e sirvo o quê? O cliente. Atenção que a quantidade que é servida no copo também tem a sua importância. E, portanto, eu com a ajuda do meu pano de serviço, o que é que vou fazer? Atenção que os rótulos sempre virados para o cliente, está bem? E passo a servir o vinho. Giro para um lado, giro para o outro e, com a ajuda, retiro a garrafa. Ok? Portanto, temos aqui, eu até vou aproximar mais para vocês verem, ok? Nunca esquecer que temos que rodar a garrafa para o lado direito, para o lado esquerdo e depois subir então a garrafa. O que é que eu faço? Posso então fazer o giro, a giratória do vinho no copo, ok? E fazer o quê? O exame do olfato. Eu posso fazer até três tipos de exame. Eu posso, em primeiro lugar, visualizar o meu vinho, não é? Que é o quê? Que é o exame visual, que é perceber qual é a cor, se o vinho tem alguma limpidez, tem alguma transparência. Portanto, há aqui algumas características. Depois, a parte do olfato e, por fim, fazer dar um golo para perceber então que tipo de aromas é que eu estou a sentir. Pronto. O que é que eu quero que vocês retirem com este primeiro processo do serviço de vinhos tintos? Em primeiro lugar, saber desarrolhar a garrafa, portanto, saber abrir uma garrafa de vinho corretamente com um saca-rolhas correto, está bem? Portanto, nunca esquecer que nunca se retira a cápsula ou a brisa no primeiro anel da garrafa, mas sim no segundo, está bem? E depois saber utilizar então o saca-rolhas como eu fiz. Portanto, é importante, mas é com muita prática que nós depois conseguimos fazer as coisas com mais naturalidade. E, portanto, temos aqui o serviço de vinhos tintos. Atenção que em alguns restaurantes poderá haver uma banqueta. Essa banqueta é anexada à mesa do cliente e é mesmo nessa banqueta que nós devemos fazer o quê? Este tipo de serviço de vinhos tintos, ok? E se porventura não houver pieiras, fazemos dos vinhos quê? Vinhos brancos. Vamos então agora proceder a outro processo, que é o processo de quê? De vinhos brancos. Então, o vinho branco tem que ser preparado antes de vir para onde? Para a mesa do cliente. E, portanto, nunca se esqueçam da pieira, do frappé, do pano de serviço que acompanha exatamente este serviço. E o que é que eu tenho de fazer com este serviço? Tenho que fazer exatamente igual àquilo que eu fiz ao serviço de vinho tinto. Então, eu em primeiro lugar, o que é que tenho de fazer? Tenho que o retirar, tenho que o limpar ligeiramente para que não escorra a sua água e vou fazer o quê? Vou automaticamente fazer uma coisa, fazer a apresentação do vinho do lado esquerdo, indicando tudo aquilo que eu disse em relação ao vinho tinto. O nome, o ano, o teor alcoólico, as castas e também alguma característica que o vinho tenha de harmonia com a iguaria que neste caso, o cliente escolheu. Fazendo esta apresentação pelo lado esquerdo, a garrafa volta
frappé e a abertura e o desarrolhar da garrafa deve ser feito sempre dentro do frappé e nunca fora. Porquê? Porque a temperatura do vinho deve ser a correta. Porque se eu vou ausentar da refrigeração este vinho há algum tempo, o vinho vai quê? Vai aquecer e pode anular alguns dos aromas que este mesmo vinho tenha. Está bem? E então o que é que eu faço? Fazendo a apresentação, como eu expliquei, pelo lado esquerdo, vou então pelo lado direito, que é onde se encontra a piana e o frappé, para me facilitar também o meu serviço. E então o que é que eu faço? Faço exatamente o mesmo. Eu até me vou colocar mais aqui, para vocês verem com mais precisão, não é? Com mais precisão, portanto, o meu serviço. O que é que eu faço? Atenção, atenção, eu já tinha explicado. É no primeiro anel ou é no segundo anel? Muito bem, é no segundo anel que devemos retirar o quê? A cápsula ou a marisa. Sempre no segundo anel. Para quê? Para não haver este contacto da cápsula com o vinho. Está bem? Então, o que é que eu faço? Dentro do próprio frappé, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui o quê? Vou fazer aqui isto. Tenho que fazer algum corte. Atenção! Esta lâmina que vocês aqui estão a ver, esta lâmina aqui do saco de rolhas que vocês estão a ver, não é para serrar. Não é para serrar. É quase com o bico dessa mesma lâmina que nós fazemos o corte do segundo anel. Então o que é que eu faço? Retiro o segundo anel, está bem? E a cápsula já cá está. Coloco novamente aqui no traço. E o que é que eu vou fazer a seguir? O que é que eu vou fazer a seguir? Vou retirar a rolha. Muito bem. Então o que é que eu faço? Sobre o meu dedo, que indicador, eu tenho que ter o quê? Tenho que ter a espiral e eu até posso colocar a garrafa como? Assim, como ela está. Portanto, na vertical. E o que é que eu vou? Vou inserir o bico primeiro do saco de rolhas. Atenção que os vinhos brancos são sempre mais difíceis de retirar a rolha. Eles às vezes colam. Está bem? E vamos proceder aqui ao processo deste mesmo vinho. Portanto, já sabem, primeiro estágio e retira apenas uma parte da rolha. Segundo estágio, tira o resto da rolha. E aqui tenho a outra rolha retirada. Ok? Porque é que às vezes acontece, de facto, existir rolhas que possam ficar em pior estado ou então termos aqui alguma dificuldade em retirar? É de facto exatamente pela razão de muitos dos vinhos, às vezes, como não são muito tempo utilizados ou consumidos pelo nosso cliente, passam muito tempo dentro da refrigeração e às vezes a rolha tem tendência a encolar sobre o gargalo, portanto, da garrafa, e às vezes dificultar a abertura e também às vezes até a própria rolha se danificar. Não foi o caso aqui. Aqui correu de facto tudo como deve correr, então, um serviço de vinhos. Uma característica que eu aqui quero falar também, que eu não falei há pouco, em relação ao processo do vinho tinto, é que o gargalo das garrafas deve ser sempre limpo com o pano de serviço, porque os próprios gargalos podem ter o quê? Podem ter algum tipo de bactérias, algum tipo de sujidade, algumas partículas, está bem? Portanto, os gargalos das garrafas devem ser sempre limpos. A mesma coisa eu vou fazer a este, ok?
A mesma coisa vou fazer a este. Vou retirar aqui todas as impurezas que possa ter relativamente ao vinho. Vou fazer aqui a dobra, novamente, do vinho, a dobra do pano de serviço, está bem? A dobra aqui do pano de serviço. E o que é que eu vou fazer? Pelo lado direito, meninos, o que é que eu vou fazer? Vou então colocar o vinho branco ao cliente. Nunca se esqueçam que os vinhos tintos, a quantidade a que se deve colocar no copo é sempre mais ou menos 12 centilitros e o vinho branco sempre até meio copo, está bem? E depois eu daqui a pouco já vou explicar porque é que isto de facto acontece. E portanto, vou aqui então fazer o quê? Atenção, estou a fazer bem, estou a fazer mal? Posso pegar diretamente na garrafa? Não, porque a minha mão está a uma temperatura entre 36 a 38 graus, o que faz com que eu, demasiado tempo,